Olá, senhoras e senhores, a professora Carolyn aqui. Hoje nós vamos descobrir 7 erros que você pode cometer na hora de tentar a seleção para o mestrado em Geografia da Federal de Tocantins. Nesta aula, a gente vai analisar o edital, trazer alguns insights valiosos para você que está se preparando para essa seleção. E ao final, tem um bônus que você, inclusive, já pode consultar aqui abaixo na descrição, onde eu vou te enviar um material especial para você que está se preparando para essa seleção. Inicialmente, a gente já começa pedindo aquela valorização para você deixar aqui o seu like nesse vídeo, o seu gostei, sempre aqui, ó, o seu gostei, deixe um comentário se você tem alguma dúvida, se você gostaria de ver por aqui alguma outra análise de edital, você pode colocar aqui. Tá meio tímido, então coloca só o seu gostei, coloca um coraçãozinho, bota só OBG, que isso já é uma forma de eu entender que esse vídeo, que esse material está chegando, né, a vocês que vão tentar de fato esta seleção. Para quem não conhece, eu sou a professora Carolyn, ajudo as pessoas a entrar no mestrado sem surtar e acredito que essa jornada rumo ao mestrado, daqui para frente, se você chegou aqui, você não tá mais sozinho. Aqui não tem muita mimimi, então a gente já vai direto para o edital. E se você está se preparando para essa seleção ou qualquer outra seleção de mestrado e não começa pelo edital, então você está começando da forma errada. Vamos lá, gente, já vou colocar aqui o edital na tela. Na verdade, fiz o sorteio lá no meu canal no Instagram, @profacarolyn, para saber qual seria a universidade federal, que eu faço acompanhamento norte e nordeste e escolho, aquelas que têm mais facilidade de acessar. Então, a UFT foi sorteada. E dentro desse sorteio, aqui a gente tem, nesse momento, o mestrado em Geografia. E foi assim que o mestrado em Geografia apareceu aqui, nesse canal hoje. Então, bora lá. Eu acessei esse material aqui através da plataforma, aparentemente, dos processos seletivos que deveria estar vinculado ao SIGA, que o SIGA, o Sistema de Gestão Integrada das Atividades Acadêmicas. E algo interessante que eu me deparei nesse momento é que os mestrados da UFT, eles são classificados, de acordo com o campus, então não está tudo depositado em um só lugar, então eles estão distribuídos. Isso pode ser bom, mas também pode ser um fator limitante para quem não tem conhecimento sobre como pesquisar esses mestrados. Então, essa busca para encontrar um mestrado, você precisa fazer ela de campus por campus. Isso aconteceu por quê? Porque eu estava lá no campus aqui, logado no campus de Palmas, e vi vários mestrados, mas não vi mestrado em Geografia. E até aqui descobri essa opção, que tem aqui o campus do Porto Nacional. Então, esse edital que a gente vai analisar é para o campus de Porto, né? E bora lá. Aqui nessa área do participante, onde vocês têm acesso, aqui é o do sistema dos processos seletivos da Federal de Tocantins, vocês não na verdade, conseguem, ter acesso ao edital através desse botão ou diretamente na própria página do programa. Cadê a nossa página de programa aqui, gente? A página do programa você consegue aqui no edital, que está bem aqui em cima, ó, uft.edu.br ppg, certo? Então, bora lá, sem muita conversa. Primeiro detalhe que a gente vem é para explicar que esse programa, ele é lá do campus de Porto, Porto Nacional, e aqui eles trazem, alguns detalhes que é interessante para você, que está nesse momento de preparação. Você vai ter aqui o acesso, 3 tarefas para você anotar, registrar aí. Você vai ter aqui o acesso, através desse link, onde você vai encontrar
diversos materiais, diversas informações relativas ao programa. Aconselho fortemente para quem está se preparando para a próxima edição em 2026, para quem já está cogitando neste momento, fazer esse passeio, né? Essa pesquisa, essa busca dentro do site do programa. E qual é a tarefa aqui dentro para quem está nesse processo de preparação? É clicar aqui em conhecer o PPG, porque você está indo para uma casa que já existe. Então, nesse momento, o essencial aqui, para quem não conhece o programa, para quem não fez graduação em Geografia na UFT, para quem não conhece o Departamento de Geografia, então essa tarefa ela é essencial para quem está chegando aqui agora, acabou de conhecer o programa, acabou de descobrir que tem mestrado em Geografia, um mestrado acadêmico no campus de Porto Nacional. Então, essa é uma tarefa para você se familiarizar com o que vai acontecer daqui para frente nesse seu processo de preparação. Então, clica aqui em conhecer, lê todas as opções que tem por aqui, dá uma olhada aqui, passeio aqui pelos comunicados, verifica aqui guia da pós-graduação, conheça a UFT, conheça o campus, conheça o Porto Nacional, dá uma visitada aqui ó, no corpo docente, na estrutura curricular. O que é uma estrutura curricular? É aquilo que você vai estudar dentro do mestrado. Então, se você está pensando, por exemplo, eu quero fazer um mestrado em geografia para eu poder dominar mais as técnicas de geoprocessamento e aplicar isso nas minhas aulas. Então, se você está pensando nesse sentido, né, fazer um mestrado nesse sentido para ampliar, né, seu ponto de vista em uma área específica da geografia, você precisa visitar aqui para saber quais são as disciplinas que você vai cursar dentro do mestrado. Isso acontece, né, principalmente para quem tem interesse em um assunto mais específico, em um método mais específico, então vem aqui para visitar para saber se é realmente isso que você quer. Corpo docente, visitar obrigatoriamente o currículo Lattes, principalmente daqueles que fazem parte da tua linha de pesquisa, né? Que é aquele eixo temático que você já está cogitando a possibilidade de pesquisar. Verifica que a questão de bolsa de estudo para quem é de outras áreas e vai precisar se deslocar lá para a cidade, né? Regulamentação do mestrado é importantíssimo vocês lerem, principalmente para quem vai tentar agora e para quem vai tentar em outro momento, porque essa regulamentação ela é quem vai regir a tua relação com o programa e as exigências do programa que ele vai fazer ao longo do teu processo de curso de mestrado. Coordenação, entender quem são os professores coordenadores, localização, qual é o campus exato, qual é o departamento, o bloco onde as aulas vão acontecer. Teses e dissertações, aqui é interessantíssimo, porque você vai ter uma noção, né, do que está sendo produzido dentro do programa. Aqui, memória institucional, reconhecer e atribuir mais valor aqui, né, nesse processo. Inclusive, pode até surgir, imagina só, uma pergunta. Por que é que você quer fazer mestrado em geografia aqui na UFT? Então, visita aqui, né, essas questões sobre o programa, memória institucional, dá uma olhada aqui como funciona o calendário acadêmico, algumas seleções, alguns mestrados fazem seleção 2 vezes ao ano, às vezes mais seleções, às vezes menos, né, a cada 2 anos, a cada anualmente. Então, esse passeio dentro da página do programa é essencial para você que vai tentar esse mestrado e esse passeio dentro da página de qualquer programa para quem vai tentar qualquer outro mestrado. Então, atividade inicial, né, indicada para vocês. Mas lembra que o objetivo desta aula é explicar para você os 6 erros. São 6 erros que vocês podem cometer aqui dentro do processo de seleção e que fazem com que você seja reprovado. E bora lá. Inicialmente a gente tem aqui alguns aspectos, né, referente às linhas de pesquisa para que você entenda bem exatamente
O que é que você vai pesquisar? O que é análise e gestão geoambiental? Aqui um ponto legal é que ele já traz a descrição da linha de pesquisa e comumente em alguns mestrados a gente não encontra. Então, por ser um tema bem amplo, né, análise e gestão geoambiental, isso abre um espaço, né, reflexões para vários subtemas aqui dentro. No entanto, quando eles trazem a descrição, a gente consegue filtrar melhor e entender se de fato aquilo que eu estou cogitando pesquisar cabe ou não cabe dentro dessa linha. E a gente tem 3 linhas aqui, né? Olha lá o ensino de geografia aqui. Será que entraria o geoprocessamento? Bom, mas também tem aqui, né, geoterritoriais, geoambiental. 28 créditos, né, que são distribuídos entre as disciplinas, que inclui também aqui a defesa da sua dissertação. Para quem não sabe, ao final do mestrado você não faz uma tese, mas uma dissertação. Então assimila aí, né, projeto de dissertação a gente faz no mestrado e projeto de tese a gente faz no doutorado. Parece meio clichê, meio bobo, mas é importante você entender isso, tá? Para a gente, no momento da fala, da entrevista, a gente não se equivocar com o que está explicando. Um dos primeiros detalhes que você precisa estar atento aqui, que ainda não é o erro principal, tá? Mas também reprova. Por quê? Na verdade, reprova e meio que não reprova. É você enviar a documentação da forma que é solicitada no edital. Muitas vezes os alunos acabam esquecendo um detalhe e perdem a inscrição, né? Porque não cumpriram aqueles critérios que são exigidos pelo edital. Então, se ele está pedindo uma cópia da carteira de identidade, então você pode mandar a cópia. Mas às vezes acontece de você mandar a cópia da identidade, achar que lá tem o CPF e não manda a cópia do CPF. E no final das contas, a identidade não tem ali o CPF. E esse pequeno detalhe faz com que sua inscrição sequer seja homologada e por isso você acaba meio que, às vezes é e não é reprovado, entende? Porque como é que você é reprovado se você sequer foi aceito? Sequer sua inscrição foi aceita. Então entramos aí nesse dilema, né? Se eu mando minha documentação, eu sou ou não sou reprovado? Porque para ser reprovado você precisa estar inscrito e aqui você não consegue sequer que sua inscrição seja deferida. E quando a gente fala nesse detalhe, né, perceba que quando você vai mandar a sua documentação para o mestrado e a documentação não é aceita e sua inscrição ela é indeferida, isso mostra desleixo, tá? Isso mostra uma forma de desleixo, de falta de atenção, de que esse momento não é prioridade. Então não adianta você focar em, vou melhorar meu currículo, vou escrever um bom projeto de pesquisa. Se o mínimo que é enviar a documentação conforme solicitação, você não está conseguindo cumprir. Então percebe que isso já é um sinal de alguma coisa. Então esteja atento. Aqui a gente tem aquela solicitação básica, né, que é identidade, CPF, aqui o comprovante relacionado à questão de diploma de graduação. Legal que eles aceitam também, né, a questão de concluinte. Então, se você é aluno que está concluindo o seu mestrado, na verdade, se você está concluindo ainda a graduação, né, se você entra naquela situação de concluinte, então você consegue participar desta seleção. História do cópia do histórico escolar, cópia do projeto de pesquisa. Então muita gente já fica assim na dúvida, professora, a inscrição é até o dia. A inscrição é até o dia, vamos ver aqui, só para mim não falar errado. A inscrição é até o dia 19, professora. Eu só tenho 5 dias e eles já estão pedindo um projeto de pesquisa. É para entregar com projeto de pesquisa no momento da inscrição? Sim. Então, aqui, sim. Eles só estão dando 2 semanas de inscrição, professor, e estão pedindo um projeto de pesquisa. É para me enviar agora? Se está pedindo dentro das documentações para a inscrição, se não existe,
no edital nenhum apontamento, se não existe no edital nenhum apontamento sobre pode, após a aprovação na prova escrita, após a aprovação da documentação, o aluno pode enviar o projeto. Então, se não existe essa explicação dentro do edital, é porque não é possível. Por que eu estou falando isso? Porque existem seleções que só recebem o projeto de pesquisa em um momento específico. Eles abrem lá 2 dias para você enviar o seu projeto de pesquisa, se, por exemplo, você foi aprovado em etapas anteriores. Uma cópia do currículo Lattes devidamente comprovado. Então, nessa cópia do currículo Lattes, você precisa enviar aquela folha do currículo Lattes que é gerada pelo sistema do currículo Lattes. Então, para caso você não saiba, existe a opção de você imprimir bem bonita, de uma impressão bem legal do seu currículo dentro da plataforma Lattes. Então, cuidado, nada de fazer Ctrl+P da página, fazer de forma diferente. Ele vai gerar um documento em PDF bem legal lá. Você clica em imprimir no topo da página, tá? Do lado direito, no topo da página tem a opção imprimir. Aí você pode imprimir lá a versão completa e salvar em formato PDF. Então, eu tô falando isso porque eu já vi aluno que faz uma impressão da página e depois faz o scan e depois faz foto. Então, nada disso. É algo que é bem funcional, tá? Não sabe como fazer isso? Dá um Google, um YouTube, tá? Como imprimir o currículo Lattes na plataforma Lattes. Serão considerados apenas os comprovantes a partir do ano de 2021. Então esteja atento, né? Porque aqui, se é do ano de 2021, só pode ser aceito, né? De 2021 em diante. E, além disso, uma cópia do comprovante de pagamento de inscrição. Eles vêm explicando aqui, né, exatamente como é que você vai fazer essa questão do pagamento de inscrição, tá? Que é você precisa pagar com antecedência para poder depois enviar a documentação e fazer sua inscrição. Então, esteja atento aí como é que é solicitado isso. Minha garrafa querida, que já está aqui bem desgastada. Eu adoro essa perspectiva de que eu uso muito, né? Tem uma perspectiva mais minimalista e aquilo que eu uso eu gosto. Exceto pela pintura dela que tá desgastando, né? Mas é muito funcional ela, essa garrafa, muito funcional no sentido de que mantém a água realmente gelada e que eu uso todos os dias, every day. Então, bora lá. O projeto de pesquisa. Aí vamos lá. Aqui a gente entra no nosso primeiro erro que você pode cometer e que faz com que sua inscrição seja não indeferida, né, mas que você seja reprovado. O projeto de pesquisa não pode ultrapassar as 12 páginas. Os projetos de pesquisa não podem ultrapassar 12 páginas. Lembrei agora de uma professora, ela tem o hábito de dar aula, uma professora de português. Ela tem o hábito de dar aula e durante a aula ela repete algumas coisas graves, né? Ela repete 3 vezes para a gente decorar. E agora, por quê? Porque reprova. Professora, eu não estou conseguindo apagar a última folha, tá dando 13 folhas, mas a última folha tá em branco. Reprova, porque eles estão pedindo aqui, não pode ultrapassar 12 páginas. Então, se está ultrapassando uma linha, reprova. E eles são bem claros, né? E isso não só nessa seleção, tá? Em outras seleções também acontece a mesma coisa. Para os projetos, os candidatos devem seguir o padrão. Então, este é o padrão. E aqui também, reprova. Vamos colocar aqui, primeiro motivo que pode te reprovar. Segundo, para os projetos, os candidatos devem seguir o seguinte padrão. Fonte Time News Roman, corpo 12, espaçamento 1.5, margem superior e inferior, esquerda e direita 3, mediane 0, papel A4, orientação retrato. Básico, né? Coisas simples. Mas que, inclusive que eles deixaram a desejar alguns outros aspectos, né? A BNT, padrão, tá? Aí você pode pensar assim, professor, e agora? Eu não sei como fazer isso.
Já terminei o meu projeto e eu tô na doida tentando fazer isso aqui. Aí você vai lá no Instagram, @profacaroline, e manda assim: professora, tem como você formatar o meu projeto de pesquisa pro mestrado em Geografia da Federal de Tocantins? Ele já está pronto. E aí a gente vai conversando e trocando um diálogo para saber se eu tenho disponibilidade e para saber se eu consigo te ajudar no prazo que você tem. Então, nada de deixar para solicitar a mim, para solicitar a outra pessoa de última hora. Você vai solicitar um serviço, né, como um serviço técnico como este, de formatação. Então, você precisa se antecipar, ali pelo menos uma semana de antecedência, porque às vezes aquela pessoa não tem vaga e aí você vai precisar contactar outra pessoa. O projeto de pesquisa ele deve conter os seguintes itens. Então, título, qual é a tua linha de pesquisa, qual é o teu problema de pesquisa, objetivo geral, específico, justificativa, fundamentação teórica, metodologia, cronograma e lista de referências. Então, entendendo aqui uma questão, eu já vou falar uma coisa para você. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Olha só, acabei de falar sobre introdução, justificativa, referencial teórico. Todos esses tópicos, eles precisam advir de estudos. Então, nada de escrever um projeto todinho da tua cabeça. Você precisa dar mérito às informações que você está colocando dentro do seu material. Então, se você viu um artigo e aquele artigo falava sobre o geoprocessamento nas escolas de ensino fundamental, então você precisa citar dentro da tua fala aquele material. Por quê? Porque não pode ser baseado em pensamentos da minha cabeça, baseado na minha experiência. Não, você precisa trazer a citação lá dentro do seu texto e em seguida traz a citação do autor e em seguida traz a sua fala. Então, sempre nesse sentido. Então, nada de fazer um projeto de pesquisa todo sem citação nenhuma, tá? E ao final você ainda coloca uma lista de referências que a gente pergunta assim, tá, e essa lista de referências? Então, cuidado aí com as normas mínimas de projetos de pesquisa. E você tá nesse processo aí de rascunhar o seu projeto de pesquisa, você já começou, está com problema, quer avançar, quer uma orientação, você pode procurar a professora Caroline, tá? E a gente vê a possibilidade frente a, né, a questão de tempo, a questão de disponibilidade de agenda, a questão de valores, aí eu te passo um orçamento se não for viável, mas sempre aquela questão, não deixa para me procurar 2 dias antes, porque a gente não consegue, precisa ser preparado com antecedência. E a gente passa os valores, aceita cartão, parcelado até 12 vezes. E para projeto de pesquisa tem toda uma questão aí, né, que a gente precisa, por exemplo, verificar se o seu tema para que você está propondo, ele casa ou não casa com o mestrado, e por aí vai. E aqui a taxa de inscrição, né, é interessante anotar e registrar aqui a questão do prazo, né, que é até o dia 19. Inscrições. As inscrições elas são feitas nesse sítio. Ó, não obedeceu o cronograma, né? E aí você é reprovado. Não enviar os documentos. A juntada de documentos após é que a gente sabe que não pode nenhuma seleção. Dos pedidos de isenção, que é legal que eles vão aceitar para candidatos doadores de medula óssea, cadastro único, que é a questão das vagas, né, para ações afirmativas. É interessante ver aqui a questão de bolsas, como eu falei para vocês. Lá na página você consegue ter acesso a essas questões. E vamos lá. Aqui ele traz de forma muito sinuosa, né, como é que vai ser feita essa seleção.
Então, a gente tem aqui, a primeira etapa consiste na avaliação do teu projeto de pesquisa. A segunda, uma arguição que vai acontecer no formato online, né? Então, ele já traz aqui a possibilidade do online. E a terceira, né, a avaliação do teu currículo, que aqui ele é classificatório. Então, a gente tem aqui reprovar, consegue te reprovar na primeira e na segunda etapa. Aí vamos lá, o que é que eles vão estar atento no teu projeto de pesquisa? O que é a banca quer ver dentro do teu projeto de pesquisa? O que é que ela vai estar atenta no momento de avaliação desse teu projeto, né? Primeiro, se o teu projeto ele vai casar com a linha de pesquisa que você submeteu. Então, nada de mandar um projeto de análise estatística lá para o ensino se você não consegue contextualizar nesse sentido. Consistência teórica e metodológica. A teoria está casando com a metodologia. Os autores eles conversam entre si e quando não conversa, você expõe esses fatos dentro do teu material. A questão de pertinência, né? O que significa, professora, pertinência? Se é algo que é salutar, que é evidente, que é de interesse, né? De pesquisa. Operacionalidade acadêmica. O que é operacionalidade acadêmica? É você, de fato, enviar um projeto que é execuível no tempo do mestrado. Então, entra lá dentro da página do programa para saber, o mestrado, ele acontece em quanto tempo? 2 anos? Geralmente os mestrados são 2 anos, 24 meses. Então, sua pesquisa ela precisa estar proposta para acontecer nesse prazo de 24 meses, ok? Cumprimento dos elementos constantes nos aspectos 2,4, 2,5, 2,6. Bora voltar lá para a gente revisar? 2,4, 2,5 e 2,6. Então, eles vão avaliar. Tem 12 páginas? Está seguindo as normas? Contempla todos esses elementos? Ok. Esta etapa terá um valor máximo de 10, sendo que será considerado apto a participar da segunda etapa o candidato que obtiver nota mínima 5. Geralmente, o que é que acontece? As seleções de mestrado, elas trazem para o candidato, né, uma transparência melhor sobre como de fato o seu projeto vai ser avaliado. Aqui a gente não percebe isso, tá? De ser bem transparente sobre o que é que vai avaliar. Porque o que é que me deduz? O que significa ter uma nota 5? É a mérito do professor que gostou da leitura, que a leitura foi mais densa. Significa o quê uma nota 5? Que o aluno conseguiu medianamente alcançar os materiais ali que foram entregues. E a nota 10 é o quê? Por que eu trago isso? Porque, por exemplo, para cada item, né? Por exemplo, avaliar a questão de cumprir as normas. Isso pode valer uma pontuação 2, ok? E aí não vai, se o aluno cumpriu, você tem a pontuação 2. Mas se o aluno não cumpriu, se o aluno errou, né? E aí eu vou atribuir uma pontuação até quanto ali dentro? Até 2. Ah, mas ele errou aqui, então vou atribuir ponto 1. Alinhamento, a proximidade, a questão de pertinência. Pertinência, ela vale quanto na seleção? Isso, né, a gente chama de barema, que é uma ficha de pontuação, onde eu preciso descrever o que vai ser avaliado dentro do programa e quanto aquele item vale. Por exemplo, a gente teria ali introdução e justificativa adequadas, coerentes, vale 4 pontos. Metodologia execuível e adequada à questão teórica metodológica, vale 4 pontos. Aí formatação, português, vale 1 ponto. Pronto. Isso é uma forma de demonstrar mais transparência e até para evitar a banca, né? Ou haver aquela questão de recurso, de extensas solicitações de recursos, já que a gente tem ali aquela pontuação, né? E isso mostra transparência, isso mostra seriedade do programa frente às seleções que vêm a acontecer.
É bom vocês terem ciência disso. Na etapa de arguição, aí a gente também deveria ter a mesma coisa, uma ficha de pontuação. Isso aqui eu ia mostrar depois, pronto, a ficha de pontuação seria exatamente assim, sabe? Quanto que vale o aluno ter cumprido ali a formatação indicada e solicitada pelo cumpriu as normas do edital. Aí teria ali pontuação 2, né? A formatação, pontuação 2. E aí o quanto que o professor vai atribuir de 0 a 2. Aí, por exemplo, pertinência teórica metodológica, vale 1,5. Quanto que o avaliador atribuiu àquele aluno? Então, é uma forma de você ter um processo mais transparente, mais claro, né, e mais justo. Referente à arguição, você pode se questionar da seguinte forma: professora, o que é uma arguição? É uma entrevista. É uma entrevista. Nessa entrevista, ela pode assumir algumas características. Mas aqui nesse programa, o que é que eles vão avaliar de você? O teu domínio referente, eu vou apagar aqui para mim poder remarcar novamente. O teu domínio sobre tema e a proposta que está presente no teu projeto. A capacidade de você articular o projeto com a questão teoria, epistemologia e metodológica da ciência geográfica. Aqui é interessante lembrar, né, que essa etapa vai ter um valor máximo de 10 pontos, sendo que será considerado não se responsabiliza por problemas técnicos, então garanta que você vai ter acesso à internet no momento, né, e garanta aí de testar com antecedência, outros links, não necessariamente o link do próprio sistema, e pontualidade, verificar a questão, né, para quem é de outras áreas e vai tentar esse mestrado, a questão do fuso horário, que às vezes lá é uma região que o fuso horário modifica, então toda essa questão você precisa estar atento. E aqui lembra a mesma coisa, né, mesmo comentário. Quanto que vai valer o seu domínio sobre o tema? Quanto que vai valer o domínio sobre o projeto de pesquisa? Quanto que vale a tua capacidade de articulação? Quanto vale a tua questão de referenciar de aspectos teóricos, epistemológicos, metodológicos? Cada um desse item deve ter um valor de 0 a x, para que aquele professor possa atribuir um valor, né, equivalente. Isso demonstra, mais uma vez, transparência e justiça. Equidade, né, sobre as formas de avaliação e por aí vai. A avaliação do currículo, às vezes, é interessante até falar aqui, né? Às vezes, o programa ele já tem esse barema feito. Às vezes, eles utilizam um barema, mas só não disponibilizaram aqui. Só que isso não significa que isso abre espaço para contestação. Se eles não expõem, abre espaço para contestação. Então, é interessante esse dado, essa informação vir no edital. E a questão do currículo, né, que você consegue pontuar ali até 10 pontos, mas só vai valer a questão até 2021, né, de 2021 até o presente momento. E aí a tendência é que no ano seguinte eles reduzam, né, 2022 no ano consequente, por aí vai. Aí nós temos aqui, né, certificado de conclusão de pós-graduação, especialização. Cada título vale 0,5. É interessante para quem está se preparando para os próximos editais, pegar essa ficha, imprimir e ter ela sobre o seu balcão, sobre o seu mural. Por quê? Porque você vai usar ela para se preparar. É por essa ficha aqui que vocês devem se preparar com antecedência. Por quê? Porque a nota, né, do currículo, apesar dela não eliminar, ela tem a capacidade dela de colocar nos primeiros lugares ou nos últimos lugares. E quando isso, né, já que a gente não tem ali a questão de filtrar os aprovados, então pode ser que aconteça em um momento
de existir 4 vagas e a gente ter 10 aprovados. 4 vagas com 10 aprovados. E aí, se você não tiver um currículo bom, né, mesmo que você tenha sido bom na entrevista, no projeto de pesquisa, pode ser que ali você se prejudique por conta disso. Então, é nesse momento de preparação, para quem está assistindo esse vídeo que está se preparando para agora, talvez aí você consiga, né, conquistar alguma pontuaçãozinha extra ou para a próxima edição. Então, como é que você vai utilizar isso? Eu não sei como é que sobe aqui. Como é que você vai utilizar essa ficha de pontuação? Você vai ver o que é que eles contam e o que é que não conta. Por exemplo, cada resumo vale 0,1. Se vale 0,1 e eu só tenho um resumo, o que é que eu vou fazer nos próximos tempos de preparação? Vou correr para ter mais 2 resumos publicados em anais e conseguir atingir a pontuação máxima. Eu quero me preparar aí a longo prazo, então talvez fazer ali uma especialização para conseguir aquela nota. Talvez preparar ali, organizar o seu TCC de pós-graduação, o seu TCC da graduação, né, para organizar e publicar em formato de livro. Então, existem, né, existe essa possibilidade de você publicar também um livro, o seu TCC em formato de livro, só precisa estar atento, né, que isso não faz da noite para o dia. E a questão de registro ISBN, SSN, tá? A nota final aqui a gente tem, né? Como é que funciona aqui? A nota, a gente vai ter a média da primeira etapa, média da segunda etapa, média das... Eu acho que é média simples das 2 primeiras notas. Então, a terceira etapa, ela vale mais. É isso? Porque vale 10. 10 mais 10, mais 10, né? Aí aqui eu tenho uma média 10. Que eu somo 10, então essa daqui vale mais. Percebe que o currículo vale mais, né? Tem um peso maior. Eu acho que a gente poderia atribuir aqui, né, que essa etapa ela vale 5 pontos. E essa etapa aqui, cada etapa vale 5 pontos. E a última etapa valeria 10 pontos. Então, a gente teria aqui 1, 2, peso 2 aqui, né? Cronograma. A gente tem aqui, né, o cronograma de cada uma das etapas. É interessante lembrar que as inscrições elas vão acontecer aqui até o dia 19, não deixa para fazer no dia 19 para não acontecer nenhum imprevisto. Eu costumo recomendar, né, vocês fazerem ali alguns dias com antecedência, no máximo, né, ali até no dia 18, porque aí no dia 19 você vai lá, né, na coordenação, você liga, você manda um e-mail se tiver tido algum problema. Então dá tempo você fazer esse tipo de contestação ali com antecedência. Que eles vão trazer apenas a questão de suficiência em língua estrangeira, que se refere aqui à questão de proficiência. A gente tem aqui o prazo, né, para vocês fazerem e só se preocupar quando fizer a matrícula. E aí, depois que você fizer a matrícula, por exemplo, geralmente eles são bem cri-cris, né, nesse sentido. Se você fizer a matrícula dia 1 de janeiro de 2026, que eu acho que não, data da matrícula. Pronto, ó. Aqui é mais justo, né? Então, se você fizer a matrícula aqui no último dia, dia 27 de fevereiro, você vai ter 6, 7, 8, até o dia 27 do 8 de 2026.
Gente, que escrita feia, né? Você vai ter até dia 27/8 de 2026 para entregar essa suficiência. Então, não é a nada que você precise se preocupar nesse momento, tá? Se você já tiver, bem. Se não tiver, então vai precisar se preparar nesse sentido também. Aqui eles trazem essas questões, o quadro de atribuição eu acabei de abrir aqui para vocês. Vamos só revisar comigo aqui, verbalmente mesmo, quais são, o que é que faz com que vocês... Eu fiz uma apresentação aqui, mas não apresentei para vocês, tudo bem. Que sempre o edital, ele está no foco, né, nesse processo de trabalhar para mestrado, é sempre o foco, é o edital, edital, tá? Porque ele é quem manda e desmanda. Erro na Quais são os 6 erros que a gente passou por aqui? Erro de inscrição, e aí você não tem sua inscrição homologada, mas não conta dos 6 erros, tá? Na verdade, conta. Projeto de pesquisa com mais de 12 páginas, projeto de pesquisa que não cumpre ali aquela questão de formatação que é solicitada pelo edital. A gente tem a questão de não vincular o teu projeto de pesquisa, ele não está atrelado à linha de pesquisa, ele está muito distante. A questão da entrevista, né, onde se você não tiver uma pontuação ali mínima, a pontuação 5, então você não consegue avançar para a próxima etapa, e aí você é eliminado, né? Desclassificado é outra, mas ela é eliminado. Falta de domínio sobre o projeto no momento da arguição. Então, se você não souber explicar o projeto com profundidade, se você se perder nas justificativas ou nos objetivos, ou não conseguir sustentar, defender a questão metodológica da tua proposta de pesquisa, e se você quiser fazer um simulado de entrevista comigo, é só entrar lá no meu Instagram, @profacarolyn. Aí você manda uma mensagem: professora, tem como fazer um simulado de entrevista comigo? Aí o celular que toca, né? E aí eu vou e te respondo, eu pessoalmente mesmo, para saber se eu consigo te atender no prazo. Então não deixa nada para a última hora. A chave para a aprovação no mestrado é a preparação com antecedência. Então nada de última hora. Currículo Lattes sem comprovação válida, ou seja, então enviou o currículo. Às vezes você pode pensar assim, mas eu não tenho nada para colocar no currículo. Sempre tem alguma coisa. Enviou o currículo e esqueceu de anexar a documentação, então ali é inválido. Mas isso não te elimina, né? Você só vai perder lá pontuações que poderia ter conquistado e poderia fazer a diferença na tua classificação, no resultado final. E para quem ficou até aqui, né? Lembra aquele momento clichê de pedir para você curtir aqui, deixar o seu gostei. Dessa vez eu esqueci de pedir. E o bônus, né, que eu prometi no início do vídeo, e eu vou deixar o link aqui embaixo, é só você preencher com seus dados que eu te envio por e-mail. É um roteiro de preparação para quem vai tentar a seleção agora, nessa edição de 2025, ou para quem vai tentar a seleção no ano que vem. Um roteiro de preparação que vai trazer apontamentos sobre o que está atento, o que fazer nesse momento de preparação com bastante antecedência, o que fazer ali para quem está se organizando para tentar a seleção agora. Então, esse roteiro de preparação eu vou deixar aqui na descrição. Você envia os seus dados, né? E aí eu te mando por e-mail. Gente, lembra, essa jornada rumo ao mestrado, você não precisa mais seguir sozinho. Eu te vejo em breve e até mais.